A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Neste momento quero ler um versículo com vocês, que se encontra aí no Evangelho de São Mateus. Sabemos que o Evangelho de São Mateus, ele se encontra no Novo Testamento, e o Evangelho de São Mateus, ele é composto por 4 evangelhos, sendo o Evangelho de São Mateus, sendo o Evangelho de Lucas, Marcos e João. Esses evangelhos quer dizer boas novas. Nós observamos aqui no livro de Mateus, dizendo a parábola do trigo e do joio. Propôs outra palavra dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. Meus queridos e amados irmãos, observando este versículo, eu pude comparar que Jesus, fazendo essa comparação entre o trigo e o joio, Jesus era conhecedor de plantação. Nós observamos aqui que ele fez uma comparação sobre plantação. E Jesus, sendo conhecedor de plantação, ele fez uma comparação sobre duas plantações. Primeiro do trigo e depois do joio. Dizendo uma parábola que o homem saiu a semear, a plantar. E o primeiro plantou trigo. Aquele fazendeiro ou aquele agricultor, ele saiu a plantar e começou a plantar os trigos. Plantou aqueles trigos e esperou a crescer. Mas, dormindo, o agricultor, a pessoa que plantou, vem o outro, astuto, maligno, com intenção diabólica, e colocou o joio no meio dos trigos que foi plantado. E diz-nos a Bíblia que Jesus, fazendo essa comparação, ele olha e disse que na hora que foi crescendo, ele observou que os trigos estavam crescendo, mas no meio dos trigos havia joio. E Jesus, observando este crescimento dessa plantação e vendo o joio no meio, ele ficou abismado. E ele ficando abismado, as pessoas que estavam ao redor disseram: se o Senhor quer que nós retiramos o joio, se o Senhor quer que nós arrancamos o joio. Aí Jesus fez outra comparação, no versículo 30, deixai crescer ambos junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, e atai o molho, e queimai. Então colhei o trigo, e recolhei no meu celeiro. Preste bem atenção. Jesus disse que se ele escolhesse o trigo naquele momento que o joio estava crescendo junto, ou tentasse arrancar para que eles não crescessem junto, ia ter uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade vinha a calhar porque os dois iam ter que ser arrancados. Aí Jesus, observando, ele disse: não, deixai crescer tanto um como o outro. Deixa para o final, porque no final eu vou separar o trigo e vou separar o joio. Meus queridos e amados irmãos, Jesus fez essa comparação semelhante ao reino do céu, semelhante à sua vinda, semelhante à sua igreja, semelhante ao seu povo. Nós sabemos que quem é o semeador? Quem é o semeador é o pastor. Quem é o semeador é o pregador. Quem é o semeador? O semeador é aquele que Deus levantou, ortogou, separou, consacrou, designou para uma tarefa. Qual tarefa é esta?
falar da palavra de Deus, semear a semente, granjear. E nós sabemos que quem é o outro agricultor, quem é o outro que vem também semeando, é o adversário, o inimigo de nossas almas. E ele vem trazendo seus adébitos, vem trazendo as suas plantações, mas na sua plantação tem o quê? Tem maldade, tem malícia, tem inimizade, tem porfia, tem inveja, tem ciúmes, tem intriga, tem tudo isso. E essa semente muitas vezes vai nascendo e vai crescendo e não tem como arrancar, porque se arrancar uma semente daquela, ou uma alma daquela, uma pessoa daquela, muitas vezes prejudica as outras. Você pode ver que muitas vezes quando nós chamamos a atenção de alguém dentro da igreja, ou por mais que aquela pessoa esteja errada, você sempre que chamou a atenção, você será o culpado. Mesma coisa dentro de uma casa, se você tem 3 filhos e chama a atenção de um filho, muitas vezes os outros se levantam e falam assim, mas ele não tinha problema nenhum. Mas sempre o pai vai ter a razão, porque ele está vendo a situação da dentro de casa. Ou o pastor está vendo a situação da igreja. Mas nós observamos aqui sobre o trigo e o joio, que Jesus deixou, deixai crescer, deixai os dois crescer. Porque vai ser a lei da semeadura. Porque quando os trigos estiver grande, eu vou mandar o semeador, o cefeiro, eu vou dizer para o cefeiro colher primeiro o joio, separar eles. E vai ser lançado aonde o joio? Lançado numa fornalha de fogo para se queimar. Porque não presta, o que não presta é lançado fora. O que não presta é arrancado. O que não presta é tirado. Mas tem a semente boa. Tem a semente que é boa. E para onde vai essa semente boa? A semente boa, ela vai ser colhida, o trigo bom, ele vai ser separado. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi ao cefeiro, colhei primeiro o joio e atai os molhos para que queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Olha só. Quer dizer que o trigo, o Senhor Jesus disse que ele ia reservar no celeiro dele. Quer dizer que tem um lugar especial para o trigo. Agora, para o joio, o lugar reservado vai ser queimado. Aqui, ó, o molho para queimar. O joio, quer dizer, vai ser queimado. Agora, observando essa comparação, essa parábola que Jesus fez, trazendo para os dias de hoje, trazendo para nossos dias, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que Jesus, a finalidade dele é que nenhum se perca, é que ninguém se perca. Jesus não tem prazer na morte do ímpio, Jesus não tem prazer na morte da pessoa que morre sem salvação, Jesus não tem prazer da pessoa que quando o ceifeiro ceifa, vem a ceifa, eles vão embora. Jesus não tem prazer nisso. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas sim para os enfermos, sim para os doentes. Jesus não tem prazer na morte da pessoa que parte sem salvação. O prazer de Jesus, meus queridos e amados irmãos, é que todos sejam salvos. O prazer de Jesus é que todos reconheçam que Ele é o Salvador, que Ele é o agricultor. Lá em São João 15 a Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quem é o lavrador? Quem é que lavra? Quem é que cuida dessa plantação? Quem é que semeia? Somos nós que semeamos. E quem são os galhos que crescemos? Somos nós que somos o galho. Em São João 15, no versículo 1 diz. E nós somos as plantações. Nós somos as plantações. Muitas vezes o pastor, ele tem que estar acordado, ele tem que estar percebido. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas vai semear sempre contenda, desunião, discórdia, inveja, porfia,
briga, intriga, dissensões, heresias, fanatismo, coisas que não estão dentro da Bíblia. Heresias. Nós vemos, a Bíblia relata sobre o anticristo. O anticristo vem trazendo o quê? Contenda, colocando desunião, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos profecias, que vem trazer indecisões, que vem trazer contendas, que vem trazer desunião entre a vida do homem e a vida da mulher. Precisamos estar alerta. O obreiro, o semeador, ele tem que estar alerta, sentinela, olhando para que não deixa vir esse joio, ser plantado esse joio dentro da sua horta, dentro da sua plantação. Se você está cuidando de uma plantação, se você está cuidando de um campo, não deixa minar as contendas, não deixa minar as coisas más, porque depois você não vai conseguir arrancar. Como diz aqui o semeador, não teve como arrancar, teve que crescer junto. Depois, no final, que vai separar. A Bíblia fala aqui, outra vez, a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Eu não estou dizendo aqui sobre uso e costume, eu não estou dizendo aqui sobre... Não, meus queridos, eu estou dizendo de qualidade que Deus vê, que eu não vejo nas pessoas e que você não vê nas pessoas. Estou falando qualidade que Jesus semeou no coração, numa terra fértil, que o semeador semeou e aquela pessoa plantou, e aquela pessoa agora é um servo, uma serva de Deus, reconhecendo Jesus como Salvador de sua alma. Hoje ela é uma planta, não é um joio. O que você é? Eu me pergunto o que você é. Você é joio ou você é trigo? Qual lado você está? O que você pôde, como se diz, que semente foi enraizada na sua vida? Qual é a semente que você é? Porque se você for joio, você vai crescer rebelde. Se você for joio, você vai crescer dentro do trabalho. Se você for joio, você vai semear. Você vai ajuntar contenda, você vai juntar desunião, discórdia, colocar um contra o outro. Mas se você for trigo, meu irmão, você vai crescer, você vai aprender, você vai ser obediente, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque você é trigo, e o trigo é separado, e o trigo vai ser separado naquele dia. Essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, hoje vem à tona para nós nos dias de hoje, para que nós possamos realmente aprender e entender que nós somos semente